Fala, meus lindos e minhas lindas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje trazendo um vídeo tão aguardado por vocês, que é a Tier List de especialista, rapaziada. Então hoje o vídeo vai ser top demais, espero que vocês gostem. Que a rapaziada que é main especialista se divirta e aproveite o máximo de informação desse vídeo possível. Vou tentar trazer minha visão aqui, a visão que eu acho que é a melhor forma possível pra vocês. Então eu espero ajudar vocês aí com essa Tier List, tá? Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, mandar pra aquele amigo também e divulgar para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Obrigado a todos os inscritos novos que chegaram no canal. E se você vê vídeo de PXG aqui no canal, se você chegou outra vez do PXG, seja bem-vindo. E se você também já é velho de guerra aqui do GLA ou começou a jogar GLA agora, seja muito bem-vindo. Deus abençoe todos vocês. E é um prazer tê-los aqui assistindo comigo, rapaziada. Vocês são fera demais. E eu só tenho a agradecer por tudo que vocês fazem, pelo crescimento que o canal tem tendo ultimamente. Então, desejo já um Feliz Natal adiantado a todos vocês também. E um Feliz Ano Novo, caso você já esteja vendo esse vídeo no ano que vem ou em anos mais pra frente aí, tá? Então vamos com força total pra cima deles. Queria falar também que se vocês quiserem comprar gemas no GLA ou Diamonds no PXG no precinho, no melhor preço do mercado, rapaziada, link da Curse Diamond, parceiro oficial do canal e do próprio GLA, então vocês compram com total segurança, chega rápido e fácil e vale a pena demais, você compra pelo melhor preço do mercado, rapaziada. Então se você quer já dar aquela rushada, dar aquela evoluída na conta, não perde tempo, vai lá e você ainda ajuda no Mano Bright. Mas quer ajudar eu mesmo, rapaz, você quer realmente me ajudar? Deixa o like e dá um inscrever-se aí, que já faz toda a diferença, já ajuda muito. E comenta nesse vídeo, eu quero muito saber a opinião com vocês, quero comentar nos comentários, é foda, né? Quero conversar nos comentários aí, debater com vocês, interagir, porque é algo muito legal, algo que eu gosto muito, e ver a opinião de vocês, o que vocês concordam, o que vocês discordam, é sempre muito bom, e ajuda até a galera aí ter visões diferentes, o que é muito bom. Então, de certa forma, é sempre bom, e eu gosto muito também de interagir com todos vocês. Então, se quem puder, por favor, comente aí, que vai ser muito importante e especial pra mim também, tá? Então, sem mais enrolação, bora começar essa tier list de especialistas, que tem muita coisa pra falar pra vocês, tá? Como vocês bem sabem, o Rank S são os melhores dos melhores, o A é que faz quase tudo, ou não faz uma coisa em outra. O B dá pro gasto, né? Consegue fazer a maior parte das coisas. O C faz coisas bem específicas. E o E nem testa ou quase não faz nada praticamente, tá? Deixando isso aqui claro. Então o Rank S é o melhor, o Rank E é o pior. E os critérios que a gente vai usar é mais PvE, tá? Vou falar sobre o PvE. Vou falar alguma coisinha de PvP, outra aqui, outra ali, mas não vai ser o foco. Os critérios que eu vou usar vai ser relacionado ao PvE, tá, rapaziada? Então vai ser o World Boss, Marineford, Raid-Enel, Boss Jaya, né? Que é o Vonal Guru de Jesus Bugs. Os Boss de Alabasta, né? As SMs e SMHs. As provações de Skypiea e também os eventos aí que a gente faz. Que tem aí como o do Garp, 3D2Y que tá voltando agora também e outros eventos, tá? Então vamos que vamos. Inclusive teve uma atualizaçãozinha no GLA ontem, rapaziada, para quem não viu, já tem um vídeo no canal aí, corre lá, assiste que vocês vão ver. E eu já vou estar trazendo essa tier atualizadíssima já, com algumas possíveis mudanças que eu acredito que possam alterar em alguns personagens aí, tá? Então vamos que vamos com força total. Vamos começar aqui com nossa querida Robin TS, cara. Essa personagem aqui é simplesmente bala demais. Vou falar que ela é Rank E, brincadeira, lógico que ela é Rank S, rapaziada. Ela nada mais nada menos do que a melhor DPS em área do jogo, eu diria. Tá, pra mim a Robin, pra fazer Clear Wave, é muito boa. Por exemplo, pro evento do Garp, ela é excelente pra proteger o Totem. Então, ela é muito braba. Eu gosto muito da Robin TS. Pra mim, ela melhora muito comparado com a Robin Pré. Ela ganha muitos pontos aí de melhorias e atributos melhores pra ela. Ganha um imune muito mais safe, muito mais duradouro. As skills dela pegam uma área bem maior, então as skills dela melhoram bastante. Fica mais fácil de jogar, tem menos CC Target, ela ganha 2 imunes, né, que é o de voar. E na hora que ela usa o ultimate das pernas, ela também fica imune, então é muito interessante. E não tenho o que dizer que essa personagem é muito forte. Pra World Boss, cara, muito boa. Dependendo do World Boss, ela destrói. Muito boa. Não é todos que ela se sai tão bem, mas de todos que tem, né, ela pode ir tranquilo que ela faz de boa. Marineford, uma ótima pedida, uma ótima opção, dá pra usar tranquilamente. Claro, se você tiver um killer com arma, ou os personagens assim com um Mihawk, dependendo da situação. Mas, cara, pro range, a Robin, pra mim, eu gosto muito dela na Marineford. E tenho certeza que a galera gosta de usar ela bastante também, pelo que eu vejo nas PTs aí. Então, cara, Marineford também, Robin top demais, é uma das melhores opções também. Raid-Enel, de boa, pode pegar sem dó, pode ser a range da equipe tranquilamente, cara. Faz bem demais o serviço, além de limpar aquelas waves, né, dos bichinhos na área do céu, dá muito dano nos bosses, então muito boa personagem. Boss já é top também, muito boa para ambos. Boss de Alabasta, nem se fala, dá um show, bate, fecha o olho, vai com tudo que é GG. SM, SMH, faz tranquilaça também, pode ser a DPS principal tranquila, né, então pode ir de boa. Só na do Apple ali que é mais chatinho, mas se você fica, como ela tem muitas skills ali que são um pouco mais perto de algumas skills, né, então dá pra usar ela tranquilo na do Apple também. Só tem que ficar mais atento ali, mas dá pra usar tranquilo. E em eventos, cara, destrói demais. Pode ir de boa. E em relação às provações também,
faz bem tranquilo muitas delas, tá? Então, rapaziada, pra mim, Robinzada até esse Rank S, rapaziada. Bora agora pro nosso querido Basil Hawkins. Cara, o Basil tem tomado muitos nerfs recentes, tem sido muito nerfado. Então, o poder total dele que ele tinha antes decaiu bastante, cara. Ele era um personagem muito forte, continua sendo forte, ainda não tá fraco, tá? Mas comparado com o que ele já foi, cara, ele já foi muito utilizado PVP, já foi muito utilizado também de conteúdo de modo geral, por ter o debuff das cartas de diminuir a defesa dos mobs, né? Então, para muitos conteúdos ele era muito utilizado, muito mesmo. E, cara, ele é muito forte, mas ele por si só, hoje em dia, tá meio fraco, tomou alguns nerfs também recentemente aí no PVP. Então, para alguns conteúdos específicos, ele tá fraco. Não tá, tipo, ruim, mas ele não tá tão forte como ele já foi. Então, ele não vai estar Rank S por isso. Vou estar botando ele no nosso querido Rank A, estreia, nosso Rank A aí, porque ele teve essa decadência. Mas, caso você tenha arma, muda completamente a história, mas isso eu vou falar mais pra frente, tá? Em relação ao World Boss, faz tranquilo. Marineford é uma ótima opção também. Tem opções melhores, né, por ele não ter tanto dano em área em si, só tem um skill e a passiva, né, que carrega do ataque base dele, que às vezes pode dar um ataque pra frente ali, e a ultimate que dá stun na galera. Então essa questão aí tem essa modificação, mas quando bem utilizada vai se fazer um ótimo serviço. Não é a melhor opção para o Marineford, mas pode ser uma boa pedida caso você só tenha ele. Raid Enel, pode ir de boa, faz tranquilo. Boss já é também bem de boa. Só ele no Vanalgur, que vai ser um pouquinho mais chato, né? Mas pode ir bem tranquilo, dá pra fazer com ele também se você quiser. Boss Alabasta faz tranquilo, SMHs faz muito de boa. Provações faz também de boa. E eventos também uma ótima pedida, tá? Então eu vou estar deixando ele no Rank A porque justamente ele teve uma decadência no nível de força e de utilização dele. A galera tem utilizado ele menos porque ele teve uns nerfs aí, mas continua forte, mas não como já foi. Então por isso que ele não tá no Rank S, tá? Vamos falar agora do nosso querido Croco, rapaziada. O Croco, pra mim, top 4 tanque do jogo. Tá ele ali, Bastille, Aokiji e também o nosso querido Jimbão e Kid, rapaziada. No caso seria mais o Kid, porque o Kid é ouro, então é mais fácil de pegar. Então o meu top 4 é Kid, Aokiji, falei errado. Kid, Aokiji, Crocodile. E Bastille é meu top 4 tanques do jogo aí, tá, rapaziada? Gosto muito do Crocodile. O Crocodile recentemente tem crescido muito. Comecei o pau meu e tô usando bastante ele. Tô gostando muito, tô treinando pra virar main tank, né? Então tô utilizando muito o Crocodile. Ele faz bastante conteúdo. Cara, em relação ao World Boss, excelente pedida. Tem uma boa utilidade em todos eles. Marineford, muito bom, um dos melhores tanques, cara, na minha opinião. Ele e o Aokiji para Marineford e o Kid são os melhores pra mim, na minha opinião. Mas o Crocodile se sai muito bem, cara. E por ser um tanque que tem ali o puxão, né, que é o Silence, e isso dá muito prevenção pra ele. E o Aokiji também tem essa questão. E o Kid também, né? Mas o Crocodile, por ter o sustain, dá uma pouca da cura ali. Ter um kit de habilidades bem interessante também. Gosto muito dele e ele tem crescido muito cada vez mais no meu conceito. Eu sempre gostei dele desde o início, mas antes eu não via tanta relevância nele igual agora. Ele tá voltando a ter, crescendo cada vez mais. Então o Crocodile tem que estar ficando bem forte. Em relação a Raid Enel, faz muito bem, tanca tranquilamente. Em relação aos bosses já faz muito bem. Só em relação ao Jesus Bugs, que ele, quer dizer, ele não faz o Vanalgur, né? Porque a gente não utiliza ele no Vanalgur por ser tanque. Mas em relação ao Jesus Bugs tem que ressaltar. Ele dá para utilizar, mas não é uma boa opção. Porque como ele não tem Muni dele é passiva e ele só tem um dash, você tem que acertar o time certinho pra não tomar a bundada, né? Que é o que o Birds vai dar a bundada no chão, então você tem que acertar o time certinho. E também tem que tomar cuidado pra você não cair em cima de outro ataque, né? Daquela marcação do pau que sobe do chão do jogo dos Birds, né? Então tem essa questão aí que você tem que tomar cuidado. Mas em relação a isso, dá para utilizar, mas tem que tomar um dobro de cuidado para fazer o Burgs. Então não recomendaria muito nessa questão pro Burgs, mas por resto dos conteúdos ele é excelente. Raid Enel, como disse, faz de boa. Boss já é só o Burgs que fica aí devendo, mas dá para fazer tranquilo. Se você treinar dali e prestar bastante atenção, não tomar as skills, dá para utilizar. SMH top demais, provação escapia muito bom e evento principalmente top demais, principalmente no evento do Garp, cara. Para mim é o melhor tanque disparado para se usar no Fish of Love, que foi o último evento que teve aí, tá, rapaziada? Então, Rank S, não tem nem o que dizer. Crocodile em relação a especialista vale a pena e é essencial você que é especialista ter o Crocodile como o padre dos seus tanques, tá, rapaziada? Essa é a minha opinião. Então, galera, em relação a Reju agora, bora falar da Reju usada. Cara, a Reju tem um dos maiores potenciais heal e dano, damage do jogo, né? Um suporte dá muito dano e cura bem também. Então, ela tem um equilíbrio muito bom entre dano e cura. Ela tem a alimentação que a cura dela é só numa área específica, né? Numa bola ali específica. Então tem essa alimentação dela esquisito aí. Mas, cara, isso para alguns conteúdos atrapalha realmente. Deixa ela não ser utilizada em alguns conteúdos específicos. Mas para outros ela tem uma vantagem muito grande por dar um dano ali. E é bem utilizável com certeza, tá?
mas essa parte da cura deixa ela desejar, mas em compensação também ela tem 3 imunes aí, o que é bem interessante e versátil para um suporte, deixando ela bem forte mesmo, tá? Em relação ao World Boss, para alguns ela é muito boa, para outros nem tanto, então outros aí que ela vai ficar a desejar, então não pode dizer tanto que ela é boa para isso. Marineford, cara, não é boa, porque ela, como eu disse, cura específica em algum local, então para Marineford a Reju não é boa ser utilizada lá. Raid Enel, dá para usar tranquilo, pode ir no Enel fazer o Raid com o Enel de boaça com a Reju na PT. Bojaya também dá para fazer, não recomendaria muito, principalmente para o Vanalgur, mas dá para utilizar caso seja sua única opção. Porque o Vanalgur prefiro uma cura mais em área ali, uma coisa mais interessante assim. Mas caso você queira usar a Reju, dá sim, mas não é a melhor opção. Então que é melhor usar alguma cura em área, como um Marco, um Chopper, alguma coisa assim, tá? Em relação a Boss Alabasta, faz muito tranquilo, muito tranquilo. Pode de olho fechado que ela faz todos tranquilo. SM, CMH pode tranquilo também. Provações Escapia também. E eventos também, rapaziada. Então, reusada top demais. E ela tem uma peculiaridade muito interessante, que ela é a única suporte do game que faz o Wanted Pirates, tá, rapaziada? Ela é a única suporte do jogo que faz o Wanted Pirates. Isso pra mim é top demais. Isso me faz ela crescer ainda mais, tá? Eu botaria a Reju no rank A, tá, rapaziada? Sendo bem sincero. Mas por ela ser a única suporte que ela faz o Wanted Pares, eu vou estar botando ela no final do rank S aí, tá? Só por causa desse motivo. Só porque ela faz o Wanted Pares, tá? Mas em relação aos outros conteúdos, ela não é tão boa quanto os outros suportes que vamos falar aqui em relação aos especialistas, tá bom? Mas é uma top demais e vale a pena demais seu investimento, tá? E vamos continuar a nossa tier list. Falar agora do nosso querido Marcão, nosso querido suportão La Fênix. Cara, o Marco tava muito fraco. Eu já vou falar aqui, galera. Eu ia botar ele no rank A nessa tier list. Mas ontem ele recebeu um buff aí que melhorou bastante a cura dele. Tenho certeza que ele vai voltar a ser mais utilizado aí. Então, se você não viu, assiste meu vídeo lá, como eu disse, que tá muito da hora, tá? Então, ele recebeu buffs em relação à cura dele no PvE aí, que aumentou de 50% para 65%. Então, acho que agora vai ficar bem interessante, vai ficar bem da hora. Ele vai ficar voltar a ser mais utilizado. Então, ao meu conceito, o Marco também, pelo kit de habilidades dele, pelo estilo de jogo dele, por ele ser um suporte que dá bastante dano, que ajuda ali nessas áreas, nessa parte. Ele é bem interessante, ele é bem legal e bem versátil também. Então, gosto muito do nosso querido Marcão. E, cara, pra mim, rank S, ainda mais agora que ele voltou a ficar forte de novo, vou botando o Marco no rank S aí, rapaziada. O cara é bom e vale a pena demais. Com certeza, se você tem a oportunidade de tê-lo, é muito bom, porque ele é bem versátil, ele é um personagem que dá para utilizar em todos os conteúdos, inclusive GVG também. Não é dos melhores, mas dá para utilizar, e dá para utilizar em outras situações também. Mas eu gosto muito do Marco para os conteúdos, cara. Para mim é um dos melhores suportes do jogo, se não o melhor. Por mais que ele tava bem fraquinho por causa dos nerfs que ele havia tomado. Então eu acredito que com esse buff que ele vai tomar, que ele tomou, né, ontem, ele vai voltar a ficar nos holofotes de novo aí e não vai ficar tão atrás mais do Ivankov, do Chopper TS, do Brook TS e também aí da nossa querida Bonnie com arma e do Moria. Mas acredito que ele vai ficar ali, voltar talvez pro top 4 suporte entre o Moria, a Bonnie e o Ivankov e o Marco, tá? Ele não vai ficar mais atrás dos outros suportes mais não. Então vamos que vamos. Acho que o Marco vale a pena demais. Ele faz o World Boss tranquilo, Marineford tranquilo, Raidinel tranquilo, Boss, Alabasta tranquilo, SM, SMH tranquilo. Wanted Pares não faz, né, por ser um suporte, só a Reju que consegue fazer essa façanha. E provações Capias faz a do Satori. E o Eventos, um ótimo pedido também para eventos, tá, rapaziada? Vamos continuar aqui. Nossa querida Robinzada, e a Robin, rapaziada, é ranquear, tá? Robin pré, no caso. Então, galera, na minha opinião, a Robin pré aí, ela é ranquear porque ela tem muita freezing de animação, cara. Ela fica muito tempo nas animações de ataque dela, então ela fica muito tempo parada. Isso deixa muito a desejar. O dano dela também não é tão alto, a Robin pré. E por isso acaba deixando ela, pra mim, que ela fica a desejar. Ela não é tão forte. Ela tem um bom dano, uma boa aplicação de dano ali. A mobilidade dela não é tão boa, ela só tem uma skill de desviar ali, que é um imune dela, que ela pula pra trás com as asas. Tem também a parede, mas não é tão interessante no imune direto, ela só bloqueia habilidades na frente dela. E, cara, então a Robin pré deixa muito a desejar, porque ela demora muito pra fazer as animações de ataque. Isso faz ela ficar muito tempo parada, e ela pode tomar skill de bobeira por causa disso. O dano dela não é tão alto, os cooldowns são um pouquinho altos também. Então a Robin pré não é tão forte, mas diferente da Robin pré, a Robin TS se torna um monstro, né? Mas estamos falando da pré nesse momento, né? Em relação ao World Boss, pode ser utilizada tranquilo, caso seja uma posição. Marineford dá para utilizar, mas não é tão boa. Raid Enel dá para utilizar também. Bojaya dá para utilizar. Boss Alabasta dá para utilizar também. SM e SMH dá para fazer também. Wanted Pirates não é tão bom, deixa muito a desejar. Dá para utilizar em um e outro ali tranquilo, mas não é tão bom utilizar a Robin não. E provações Skypiea faz tranquilo algumas.
E eventos dá pra utilizar também, mas não é das melhores opções, mas dá pra utilizar tranquilo, caso seja a única opção. E aprovações dá pra utilizar, mas tem opções bem melhores que elas também. Que ela também, no caso, né? Vamos falar agora do meu personagem favorito do anime, Portugas de Ace, nosso querido Acezada, que é o diamante que a gente pega de login aí, só por logar. Antigamente era 9 meses, né? Hoje é só também 3 meses que eu tenho que ficar logado no jogo tendo uma VIP, que aí você consegue pegar o nosso querido Acezada, tá? Em relação ao Ace, cara, não tem muito o que dizer. Um DPS monstruoso, cara. Vale a pena demais seu investimento. Cara, pra mim, gosto muito do Ace. Faz o World Boss tranquilo, faz Marineford razoavelmente bem. Não é uma opção tão boa e tão viável para Marineford, mas dá para utilizar ali de certa forma, dependendo se for uma única coisa que você tem. Dá para utilizar, não é tão bom, mas dá para utilizar. Boss Enel, cara, pode de boa como DPS Ranger, tranquilo. Boss já é também de boa se utilizar. Boss Alabasta, muito bom também. SMCMH, bem tranquilo. Wanted Pilot faz alguns, não todos, mas faz bastante deles. Deixa a desejar alguns ali, tá? Caso esteja somente 3 estrelas, mas se tiver 4 faz tranquilo a maioria deles. PVP do Ace também é muito bom, deixando essa ressalva aqui. E provações Skypiea faz tranquilo e eventos também bem tranquilo. Cara, esse Izada é um personagem excelente, gosto muito dele pela forma como é utilizada, pela gameplay dele também. E por um segundo diamante que você só tem que ter VIP e você meio que ganha ele. E ultimamente as mudanças que ele veio, né? Que antigamente, por exemplo, os dois últimos skills dele, que eram as duas ultimates, eram juntas o cooldown, né? Hoje em dia elas são separadas, o que melhorou muito a gameplay dele. Ele teve bastante buff. Antigamente ele era bem nerfado, bem fraquinho, não era tão picado. Mas hoje em dia, né? Antigamente eu tô falando dessa situação, galera, foi mais de um ano, quase 2 anos, tá? Essa parte aqui eu tô falando mais agora. Em relação ao Ace, tá? Quando eu falo antigamente dos personagens é mais recente, mas do Ace eu tô falando mais antigo, das partes antigas mesmo. E cara, hoje um monstro. Eu gosto muito do que eles fizeram com esse, dos buffs que vem acrescentando ele, da forma como está sendo a gameplay dele, como ele está sendo utilizado como um dos DPS muitas vezes. Então, cara, o Ace pra mim tá sensacional. E se você tiver ou quiser investir nele, pode ir que o bicho tá bom demais, tá, rapaziada? Vamos falar agora da nossa querida Carrot, nossa querida coelhinha, do nosso querido One Piece. E, cara, Carrotizada é ranquear, rapaziada. Carrot tá deixando muito a desejar, ainda não tá com dano ideal. É uma DPS que tá faltando um pouco mais de dano, ele tá faltando um pouco mais de entrega de dano em relação a isso. Tem boa mobilidade, tem um kit de habilidades muito interessantes, aplica bem, faz o Wanted Paris muito bem, faz o World Boss bem. Marineford não é tão boa, não gosto muito, não é uma opção pra mim muito viável. Dá pra usar ali se for a única coisa que você tem, claro, mas não é muito bom não. Raid faz tranquilo, Boss Alabasta faz tranquilo, SMH e SM faz tranquilo, Provações Skypiea faz tranquilo, alguns também. Eventos bom demais para ser utilizada. Então a Carrot é muito boa, mas o dano dela deixa muito a desejar, cara. Então em relação a outros DPS especialistas, ela tá bem fraca comparado com o que ela já foi no seu lançamento, por exemplo. Então ela por enquanto não pode estar no rank S devido a isso, e por não fazer Marineford não ter tanta efetividade quanto os outros DPS e outros conteúdos mais importantes, né? Podemos dizer assim, tá? Então vou estar deixando a nossa querida Carrot no rank A. Vamos falar agora do nosso querido Trafer de Walter Lau. E o Lauzada tá tomando nerf aí, perdeu vida recentemente, como eu sempre falo pra vocês. Então, Lauzada é ranquear, rapaziada. Lauzada tá no ranquear aí. O personagem é muito bom, bem utilizado. Se jogar bem, rapaziada, você faz tudo com ele. Mas o Lau demanda muito a ter habilidade, cara. É um personagem bem habilidoso, que você precisa ter bastante habilidade para jogar com ele. Isso é, de modo geral, a maioria dos especialistas é assim. Os personagens especialistas têm uma gameplay diferente, bem diferente uns dos outros normalmente, e demanda um pouco mais de habilidades em alguns do que outros. No caso do Lau, muita, cara. O Lau, eu diria que ele é um dos personagens mais difíceis do jogo. Ele bate de frente ali em relação à curva de aprendizado com a Perona, podemos dizer assim. Então, cara, o Lau pra mim é bem gameplay bem avançada, e ele é muito útil. E também você tem uma dupla tarefa quando você joga de Lau, por exemplo, em conteúdos em grupo. Porque quando você tá de Lau, por exemplo, no Vanangu, a sua função não é só dar dano, mas também de salvar os seus adversários com os Shambles, né? Teleportar a galera. Então isso dobra a habilidade e a atenção que você tem que ter jogando com esse personagem. Você tem que jogar pra você e também pros outros. Ou seja, faz com que o personagem seja ainda mais difícil, porque você tem que meio que controlar o que você tá fazendo ali e prestar atenção em tudo que tá à sua volta, não só em focar dar dano nos bosses. Então isso já demanda um pouco mais de habilidade. Isso faz com que eu bote ele no ar. Mas em relação aos conteúdos, faz o World Boss tranquilamente. Marineford faz de boa. Tem opções melhores, mas faz Marineford de boa. Raidinel faz tranquilo. Bojai faz ambos tranquilamente. Boss Alabasta bem demais, esse MSMH bem tranquilo também. O Wanted Paris faz muito, hoje em dia tá um pouquinho mais fraco em muitos deles. Tem bastante dificuldade hoje em dia, mas consegue fazer muitos ainda se você joga tranquilo, se você domina bem demais o Lau, você faz de boa todos. E Provações Skypiea faz tranquilo e eventos tranquilo também, cara. O Lau é uma ótima pedida aí
mas tem que ser bastante treinado, por isso que ele não vou estar deixando ele no Rank S, mas principalmente o fato realmente de eu não estar deixando no Rank S não é tanto por ele ser difícil de jogar, e sim também pelo fato dele ter tomado muito nerf, tá bem mais fraco do que ele já foi um dia, e também em comparação com outros DPS aqui direto, ele deixa a desejar também. Tá, vamos falar agora do nosso querido cara mais odiado de One Piece, famoso Akainu, rapaziada, nosso querido Akainu, diamantizado aí. E o nosso Akainu é Rank S, rapaziada. Akainu usado Rank S. Tá? O personagem é bom, tem um dano bom. Bem fácil de jogar, gameplay tranquila. Cara, gosto dele. Ele nas PTs funciona bem, dá para utilizar tranquilamente. World Boss dá aula. Marineford bem demais também. Raidenel dá para utilizar. Boss Jaya dá para utilizar também. Moça Alabasta muito tranquila, SMC Mega tranquilaço também. Wanted Pirates faz bastante, Wanted Pirates, não todos, mas faz alguns ali bem interessantes. Provação Skypiea deixa bastante aí, um agrado bastante bom, consegue fazer bastante aí. E eventos faz bem tranquilo também, cara, o Akainu é um personagem muito bom. Tomou nerf, né, comparado com o seu lançamento, que é normal, mas continua bastante forte, continua bastante efetivo aí. E tem um dos Coliseus honoráveis mais, entre aspas, tranquilos. Ele não é tão tranquilo quanto, por exemplo, um Drake, um Luffy TS, mas tem um anime arma ali, caso alguém for tentar, bem interessante também, deixar essa ressalva aí. Vamos falar agora da nossa querida Nami TS, cara, uma das principais DPS do jogo, a galera gosta muito dela, a galera curte muito mesmo, cara, da Nami TS, é queridinha da galera aí, tá? Nami TS, rapaziada, faz o World Boss bem, Marineford muito bem, uma ótima pedida, a Janelle muito top, o Boss Jaya nem se fala, uma monstra. O Boss Alabasta top também, esse MH muito boa. Monte de pares faz muitos, demanda um pouco mais de habilidade ali para fazer alguns, mas faz muito de boa também. Provações Skypiea, galera usa bastante ela também, faz de boa. E eventos também, bem tranquilo, faz um DPSzão top demais, cara. E dinamizada, brabíssima, lógico que ela é a nossa querida Rank S aí, porque manda muito, uma DPS monstra. Tá sempre ali entre os top DPS do jogo. Então, realmente, a Nami TS é braba demais e com certeza ela é Rank S. Pra quem for joga especialista, tem que ter essa personagem algum dia, porque ela é muito forte, rapaziada. Vamos falar agora do nosso querido Sabão da Massa, rapaziada. Nosso querido Sabo, irmão do Luffy e do Ace Zado, eu gosto muito dele. Então vamos que vamos. Cara, o Sabo é um personagem muito difícil de se pegar, todo mundo já sabe disso. Então ele é um caso de amor e ódio, a galera gosta e não gosta dele. Mas ele é um personagem muito bom e tem um dano muito alto, cara. O potencial de dano do Sabo é enorme, mas ele é um personagem que aí tem muito potencial, principalmente para conteúdos solos, rapaziada, porque ele tem uma mobilidade muito alta, muito grande mesmo. Então o Sabo é bem utilizado para conteúdo ali mais solo, como provações, um monte de pirates ali. Então essas coisas ali ele é bem forte, bem forte. Em relação aos conteúdos também, claro, ele é muito forte, conteúdos como SMH, World Boss, ele é muito forte, claro. Mas tem personagens melhores. E o Sabo, por ser um personagem muito difícil de se pegar, tem opções melhores e porque provavelmente você já vai ter quando você pegar o Sabo. Então não tem muito por que você abdicar de outras opções para utilizar o Sabo em certas opções, sabe? Então eu vou estar chocando talvez algumas pessoas, mas não sei. O nosso Sabo vai ser Rank A, rapaziada. Ele não vai ser Rank S, porque por mais que ele seja muito forte, por mais que ele seja muito monstro, ele é difícil de se pegar. E não só isso, lógico que a gente não tá levando em consideração só esse fato, né? Porque a gente tá levando de modo geral o personagem em si, não a dificuldade ou a facilidade dele de ser pego, né? De ser desbloqueado, e sim a funcionalidade dele, né? Que é o importante. Mas levando isso em consideração, a gente abaixaria ele. Mas o porquê que ele tá no rank A levando as outras considerações. Como eu disse, é um personagem excelente para conteúdo solo, para conteúdo em grupo não é tão bom como outros personagens em si, DPS, né? Vamos falar assim. Ele faz muito bom, tem uma boa mobilidade, uma excelente mobilidade. Então isso deixa ele em desvantagem em certos conteúdos. Então para mim ele não é tão bom em certas funções. Tem melhores, por exemplo, a Robin TS, o Ace e na própria Nami. Então ele não bate tão de frente com esse personagem diretamente, lógico. O dano do Sabo é inquestionável, um dos danos mais altos do jogo. Mas tem opções melhores e que provavelmente você já vai ter quando já tiver desbloqueado o Sabo, tá? Em relação ao World Boss, faz bem. Marineford faz muito bem, mas tem opções melhores. Raiden é um monstro. O Boss Jaya é um monstro. Boss Alabasta é um monstrinho enjaulado. SMH é top demais. O Wanted Pirates faz bastante. E provações Skypiea faz tranquilo também. E eventos também faz bem tranquilo, tá, rapaziada? Vamos falar agora do nosso querido Almirante Kizaru. Nosso querido Kizaru, um homem da luz. Cara, gosto muito do Kizaru. Acho o Kizaru bem interessante. O Kizaru demanda upar 5 marinheiros aí pra ser desbloqueado, né? O Kizaru, tem um gameplay diferente, ele é um monstro no PVP. A galera gosta muito, ele tomou bastante nerf, inclusive, deixou de ser tão utilizado agora, mas bem forte aí. Mas pra conteúdo de modo geral, ele não é tão bom quanto deveria ser, tá, rapaziada? Deixa a desejar algumas quesitos aí.
Então ele é mais target, a maioria das skills dele. Tem bastante skill ali que dá pra usar em área, claro, mas geralmente é mais voltado para um personagem só. Então tem as suas limitações ali, ele aplica um bom dano, mas não é tão útil quanto outros personagens que a gente já tem na playlist. Então, dito isso, ele é ranqueado, tá, rapaziada? E vai ficar atrás do nosso querido Sabão. Cara, para o World Boss, dá pra usar tranquilo, é uma boa opção. Tem opções melhores, mas dá pra usar tranquilo. Marineford, não gosto. A gente usa, mas os caras que pegam high rank ali, rank 40 mais waves, né? Podemos dizer assim, não utiliza o Kizaru na PT. E eu já vi gente utilizando assim, que pegou 40 mais, mas tipo assim, é 2 em 20 PT, 2 PT em 20, tá ligado? Então nem que não considera uma porcentagem muito baixa. Então o Kizaru tem muita desvantagem nesse quesito. Raid Enel, um bom range, faz tranquilo Raid Enel no hard. Bojaya faz tranquilo também, Boss Alabasta faz tranquilo, SMSMH, bom pique. Wanted Pirates, deixa a desejar, faz uma quantidade boa, mas deixa a desejar em muitos aí. Provação Skypiea faz também, e Eventos faz bem tranquilo também. Mas devido ao fato do Kizaru aí também ser bem difícil, porque tem que upar 5 marinheiros especificamente, e nem todos são da mesma classe, né? Não são especialistas. A maioria, quer dizer, nem todos não, nenhum é especialista, na verdade, né? Vamos falar certo, nenhum deles é especialista. Você vai upar 5 personagens que não é da sua classe, vamos dizer assim, no início. E ele demora pra pegar, mas o que é mais utilizado é que a utilidade dele, mesmo você desbloqueando ele, não é tão útil quanto outros que você já vai ter, assim como o Sabo, como eu havia dito anteriormente. Vamos falar agora do nosso querido Kuma da massa. O Kuma eu gosto muito, nossa tanquezada, cara. O Kuma pra mim é muito bom, gosto muito dele. Ele já foi muito mais forte que hoje, já foi muito mais útil também, cara. Ele era um monstro dos Wanted Pirates, ele era um tanque monstruoso também, de modo geral. Tinha um dash muito bom, hoje em dia o dash dele tá bem pequenininho, não é tão longo quanto era antigamente. Então tem essas coisas, essas alterações que ele sofreu. Então é bem importante ressaltar isso aí. Cara, em relação ao conteúdo de World Boss, faz bem, muito bom, é um bom pick para a maioria deles. Marineford não é bom, não é um pick nem um pouco bom. Dá para usar para ocupar espaço ali, preencher lacuna, mas não vai ser bom se você quer pegar top rank. É o OKG, Kid, Jinbei, Crocodile, é esses que você vai querer pegar para pegar high rank, né? Rank alto, vamos dizer assim. E se você quiser fazer Raid Enel, é um ótimo pedido, dá pra usar tranquilo. Bojaya dá pra usar tranquilo também. Boss Alabasta também de boa, SMHS e SM tranquilo. Wanted Pirates faz muitos, cara. Ele é um dos principais tanques pra fazer esses conteúdos. Ele hoje não tá tão forte quanto antigamente, mas faz praticamente todos os Wanted, faz muito Wanted mesmo. Provações faz de boa e evento também faz de boa. Mas de tudo isso, ele deixa alguns pontos a desejar, justamente por ele ter tomado o Action, não ser tão forte quanto antigamente. Tem opções de tanque melhor, como o próprio Crocodile. E ele não fazer Marineford, né? Então o Crocodile está na frente dele. Você deixando o nosso querido Kuma aí no rank E, rapaziada. Na frente aqui do nosso querido Kizarão da massa. Vamos falar agora do nosso querido Dom Flamengo. Dom Flamengo, cara, ele é um personagem 880. Ou você é muito bom ou você é muito ruim com ele, tá? Podemos dizer assim. Dá pra ser um meio termo ali, mas geralmente é bem difícil. Já falado do Kizaru, né? O Dom Flamengo, cara, ele é muito forte. Ele já foi um dos personagens mais fortes pra fazer o Wanted Pirates, fazer todos os conteúdos de Wanted Pirates. Pra quem era. Tem um cara, eu não lembro o que é o nome do cara. O cara é main Dom Flamengo, o cara faz tudo com ele. Mas ele tem tomado muito nerf, cara. Principalmente, ele tomou nerf em relação à cura da sua ultimate ali. Que basicamente ele curava uma full instantânea quando ele ativava o ultimate, não cura mais tanto igual era antigamente. O dano dele teve uma reduzida, a gameplay dele teve umas modificações aí que afetaram bastante o personagem, então ele não é tão eficaz quanto antigamente. Ele tem muita mobilidade, assim como o Sabo, ele tem uma mobilidade muito boa. Ele tem boa utilidade para conteúdo solo, principalmente também, mas ele deixa a desejar em muitos quesitos aí. Então tem que ficar ligado, tem que ficar de olho para realmente saber utilizar ele. É um personagem um pouco mais difícil de jogar, demanda mais atenção, demanda mais dedo. Então tem que ter essa atenção aí especial no Dom Flamengo, porque ele é um personagem bem forte, bem difícil de ser utilizado também. Então nós vamos estar botando ele no rank A, aí, rapaziada, porque ele já foi muito forte, ele é muito forte ainda, mas não é tanto quanto antigamente por ter tomado nerf e pelo fato de ser um personagem bem difícil aí de jogabilidade para ser utilizado. Em relação aos conteúdos, faz o World Boss bem, Marineford tem opções melhores, mas dá para usar, Raid Enel dá para usar tranquilo, Boss já é tranquilo, Boss Alabasta tranquilo, SMSMH tranquilo, faz muitos Wanted Pirates, mas demanda muita atenção e uma jogabilidade melhor ali para fazer alguns. Profissão Skypiea faz tranquilo também e evento um bom pick também. Vamos falar agora do nosso querido Barba Negra, Marshall de Teach. Cara, o personagem é muito bom, mas tem suas peculiaridades, tá, galera? Eu vou revelar, ele é rank, é brincadeira, ele é rank A, galera.
ranquear vai estar atrás do Dolph aí. E por que que ele é ranquear, galera? Cara, o Barba Negra é muito bom, cara. Dá muito dano, tem skill bastante interessante, é um bom clear wave. Só que tem uma coisinha que demanda um pouco mais de atenção. A passiva do nosso querido Barba Negra, sim. Que é a passiva que ele toma o dobro de dano, rapaziada. Isso faz com que ele, pra mim, seja ranquear. Porque isso demanda que o cara que esteja jogando com ele tenha muito conhecimento do boneco, tenha um bom posicionamento e principalmente entenda a hora que ele tem que fazer ou não. Quando ele tá com o dobro, com a passiva ativada, que ele dá o dobro de dano, mas também toma o dobro de dano, tá? Então, isso tem que ser bastante atento. A pessoa tem que ficar bastante atenta nele para saber quanto que ela vai utilizar isso a favor dela, galera, porque isso é uma coisa que influencia muito e altera muito a gameplay do nosso querido Barba Negra, tá? Em relação a conteúdos como World Boss, cara, muito bom. Marineford dá para usar bem demais ele também. O Raijinel muito bom. Boss já dá para utilizar tranquilo. Não é uma boa opção, tão boa opção pro Vanalgur, mas dá para utilizar tranquilo. Esse MSMH dá pra fazer de boneza, pode de olho fechado também. O Wanted parece faz muitos Wanteds, mas não faz todos. Então tem muitos ali que ele toma bastante ferro, então tem que tomar cuidado. Mas dá pra fazer muitos mesmo. E provações Caipia faz de boa e evento também é uma ótima pedida pra maioria deles. Mas, como eu disse, essa passiva do Barba Negra quebra muito ele, então... Porque do nada você tá cercado pelos bichos ali, então você começa a ser ativa do nada, né? Você toma um dano dobrado ali e você acaba indo de arrastar pra cima. Então é bem perigoso. E se você não souber da mecânica, entender bem do boneco, saber o que você vai fazer, o que você não vai fazer, é bem complicado. Bom, galera, tive que dar uma montada aqui rapidinho. Com uma pausa, voltei, não deu um espirraço aqui. Não. Ainda bem que não saiu no vídeo meu, filha. Parece que eu ia morrer com espirro aqui. Mas continuando. Cara, o Barba Negra, uma ótima petita, faz muito bem a maioria dos conteúdos aí. Mas essa passiva acaba deixando ele aí mais fraco do que deveria. Como assim? Ele é muito forte, dá muito dano, mas se você utilizar ele mal, ou não prestar atenção na hora que a passiva ativar, você pode acabar indo de arrasta ali e pode mandar sua PT toda junto também por causa disso. Então tem que tomar muito cuidado. Então ele deixa a desejar esquisito, mas é um ótimo personagem, vale a pena aí também pra quem gosta do personagem. Vamos falar agora do nosso querido Enelzada, um monstro, simplesmente um monstro, já vai direto pro Rank S, rapaziada. Eu gosto muito do Enel, muito forte mesmo. O bicho dá muito dano nos maiores DPS. Ele é meio que um coringa no jogo, como eu gosto de chamar, em relação aos conteúdos. Ele faz bastante conteúdos e é bem interessante e versátil também o Enel. E por não ser um personagem que a gente pega de graça, né? Só fazendo as raids dele, deixa ainda mais interessante ele. Faz o World Boss bem, faz Marineford bem. Tem opções um pouco bem melhores que ele, mas faz Marineford muito bem. Um dos melhores picks para Marineford. Raijinel top demais, faz bem de boa. Boss já é bem de boa também. Boss Alabasta muito tranquilo. SM, SMH tranquilamente. Wanted Paris faz muitos Wanted, não todos, mas faz bastante Wanted. Profissões Caipia tranquilaço. E eventos também uma ótima pedida, cara. O Enel é realmente muito forte. E ele é muito forte. Uma opinião pessoal minha, eu no início não gostava muito do Enel. Não achava tão interessante quando saiu assim no primeiro mês ali. Mas depois, cara, fui vendo com ele, vendo as modificações que foi tendo, as adaptações ali, os buffs, né? Cara, ficou muito interessante o personagem pra mim. Hoje é um personagem excelente e vale a pena demais seu investimento, principalmente pra você aí, bem especialista. Você tem que ter o Enel usado, upado e estrelado, porque o bicho é bom demais, rapaziada. Vamos falar agora do nosso querido MR3, cara. O que dizer do MR3? Rank B, vamos estrear o Rank B logo? Vambora? Cara, o MR3 deixa muito a desejar, cara. Tem uma cura meio peba, não é tão interessante. As habilidades dele são em reta. Então ele é um personagem que é muito 880, cara. Ele faz algumas coisas muito bem. Tem certas utilidades ali, ele não é tão descartável assim. Faz alguns conteúdos muito bem. World Boss não é a melhor opção, mas dá pra usar Marineford. Nunca usa, nem ouse pegar o MR3. A Genial dá pra utilizar ele tranquilamente. Boss já não é tão bom, mas dá pra utilizar. Tem opções bem melhores, né? Boss Alabasta faz tranquilo. Esse MSMH dá pra usar tranquilamente. O Wanted Paris não realiza Wanted Paris. E provações Caipia dá pra usar em umas ali bem tryhard. Dá pra utilizar, por incrível que pareça. No Satori, basicamente, você pode usar tudo, na verdade. Você pode bater a cabeça no teclado pra derrotar o Satori, né? Então o Satori a gente nem considera muito, né? Mas dá pra utilizar. Eventos dá pra utilizar também, cara, mas ele não recomendaria para eventos. Para Marineford, para World Boss também não gosto muito. Para Boss já, ele só utilizaria ele mais para fazer algumas SMs e SMHs ali e também em Boss Alabasta. De resto eu não recomendaria muito ele, então ele deixa a desejar. Não é um suporte que tem uma cura muito boa, como eu havia dito. O kit de habilidade dele é muito ruim, a maioria da reta, então isso deixa a desejar. De modo geral, o personagem não gosta dele, por isso que ele tá no rank B, tá, rapaziada? Vamos falar da nossa querida Namizada Pré. Cara, a Nami Pré é uma bem interessante e bem diferente também. Então, cara, pra mim a Nami Pré, ela é uma personagem muito boa, muito interessante. Cara, a Nami
Pré tem um dano muito alto, tem um potencial de dano gigantesco, enorme mesmo, mas ela tem uma peculiaridade, a gameplay dela é um pouquinho mais chatinha para quem não tem tanto conhecimento no jogo, e ela tem um risco muito alto para fazer os combos ali, porque você tem que entender os combos, ela tem um risco também que algumas certas situações demoram mais, a mobilidade dela não é tão boa, tem ali uma mobilidade razoável, né, pelo imune dela, que é interessante, lógico, a mobilidade dela não é um ponto negativo, digamos, dela principal, mas ela deixa a desejar em muitos quesitos em relação a isso, principalmente a dificuldade e também ao você ter que entender como combo com ela. Ela não é tão fácil de dar dano quanto a Robin TS, que você não precisa ter um conhecimento tão vasto, lógico. Para jogar com, eu falei com a Robin TS, perdão, para querer falar da MTS. A nome TS, você tem que conhecer do boneco, você tem que entender como joga com ela, claro. Mas caso mesmo que você não conheça tanto do boneco da Nami TS, você ainda consegue aplicar um bom dano. Agora, com a Nami Pré não. Com a Nami Pré realmente você tem que saber combar para aplicar o máximo de dano possível com ela. Você tem que entender como que funciona a boneca. Você tem que entender como funcionam os combos dela. Você tem que entender realmente como jogar com ela. É um personagem que demanda atenção, demanda conhecimento no jogo. É um personagem que não falta dano. Realmente o dano dela é muito alto, mas o conhecimento que você tem que ter para utilizar ela é muito grande também. Então tem essas vantagens, esse pêndulo aí para dar o equilíbrio nela, tá? Não é tão igual a Nami TS, que é mais tranquila de se jogar para todo mundo aí. Lógico, você tem que, se você souber jogar com a Nami TS e tirar o 100% do potencial dela, você é um monstro. Lógico, isso é fato e não há comparação. Mas caso você não tenha tanta habilidade, tem tanto conhecimento assim, a Nami TS ainda assim é bem tranquila de ser utilizada em certas partes. Já a Nami Pré não. A Nami Pré realmente depende de você conhecer e saber combater melhor para aplicar um bom dano com ela. Em relação ao World Boss, ela faz muito bem, dá para utilizar tranquilo. Marineford não é tão boa, dá para utilizar, mas não chega aos pés da Nami TS. Raidenel dá para utilizar tranquilo. Boss Alabasta dá para utilizar tranquilo. SMSMH dá para utilizar tranquilo. Wanted Pirates faz bastante. Wanted Pirates, muito mesmo. Provação de Skypiea faz tranquilo também. E eventos faz tranquilo também. Mas a Nami Pré deixa a desejar algumas coisas aí. Por isso, para mim, ela não é tão eficaz quanto outros personagens que já estão no ar. Então vou estar deixando a Nami Pré no B. Eu sei que muita gente vai ficar doida com isso, mas calma, galera. Tem seus motivos, como eu havia dito, tá bom? Vamos continuar, vamos falar agora do nosso querido Bartolomeu. Bartolomeu é rank B também, cara. Não acho tão útil, tão eficaz o Bartolomeu. Deixa muito a desejar no gameplay dele. Ele é um ótimo personagem, principalmente para GVG e para PVP. Ele é interessante também para alguns matchups ali. Mas pro PvE eu não acho tão interessante, acho que deixa muito a desejar também de forma geral, pelo kit de habilidades dele, pela forma da gameplay dele também. Então, ele é bem pebinha comparado com outros personagens que você pode estar pegando aí, além dele ser um personagem troll, né? Que pode acabar mais atrapalhando a PT do que ajudando em si. E a galera usa ele bastante pra trollar também, né? Não que isso seja um problema, vamos dizer, mas bom, ele é um personagem que pode acabar mais trazendo malefícios, não trazendo tanto benefício assim. E além dele não ter um dano tão alto, então, de modo geral, ele não é muito bom. Para o World Boss, dá para utilizar, mas não é muito bom. Marineford não recomendaria de forma alguma. Raidenel dá para utilizar, mas também não recomendaria. Boss Jaya dá para utilizar, mas também não recomendaria de jeito nenhum. Boss Alabasta dá para usar tranquilo. SMS MH dá para usar tranquilo. Wanted Pirates faz alguns. Provações faz tranquilo, algumas também, e eventos dá pra fazer tranquilo também, mas não recomendaria tanto, cara. Ele é um personagem legal, interessante, mas deixa muito a desejar comparado com as outras opções que provavelmente você já vai ter, como a Nami Pré, como o Lau, como a Robin, como a Carrot, como o Crocodile, como o Basil Hawkins e como os outros personagens que a gente vai falar aqui também. Então ele deixa muito a desejar nesse quesito aí, tá, rapaziada? Vamos falar aqui, vamos continuar. Vamos falar da nossa querida Perona e vamos mandar a nossa querida Peronita para o rank. Qual que será? Rank B, rapaziada. A Perona vai pro rank B. E por que a Perona vai pro rank B, rapaziada? Perona é um excelente personagem, é um excelente suporte. Top demais, gosto muito de ter uma Perona na minha PT, mas ela é rank B pelos seguintes fatores. A curva de aprendizado da Perona é muito alta. Para o cara aprender a jogar de Perona, o cara tem que ser muito bravo, tem que ficar jogando, até entender como é que funciona as mecânicas da boneca, entender como que ela realmente aplica uma quantidade de dano, como é que aplica a maior cura pra galera. Então, ela é uma personagem que demanda muito aprendizado, demanda muito conhecimento do jogo, igual o nosso querido Princess, né? Ghost Prince joga muito de Perona, o cara é brabo, o cara dá aula. Então, pra jogar de Perona, você tem que jogar muito bem, porque a Perona não se cura, galera. Ela é um suporte que não se autocura. Então, pra você conseguir jogar com a personagem, você tem que saber muito bem como jogar com ela. Você tem que entender muito bem como jogar com ela. E por ela ter esse nível de aprendizagem muito difícil, eu não posso deixar ela no rank A e nem no rank S, porque pra galera que for utilizar aí, vai passar essa dificuldade aí nessa questão. Mas, cara, pra quem for jogar de Perona aí, cara, muito boa.
pode investir se você quiser, cara, e se você pegar amanhã com ela, você vai ficar muito top mesmo. Mas, por exemplo, eu acho que um Marco se sai melhor e até um Léo também se sai melhor do que a Perona, tá? Na minha opinião, principalmente com arma. Sem arma, fica meio a mesma coisa ali, não fica tão interessante não, mas com arma fica bem forte. Então, falando no Léo, antes da gente falar do outro, fala dos conteúdos, né? Em relação à Perona, faz o World Boss bem. Marineford tem um conteúdo muito bom pra ela, não gosto de levar uma Perona na PT, não, então não recomendo pra Marineford de forma alguma. Raidenel, dá pra utilizar tranquilo, Boss Jai, dá pra utilizar tranquilo também. Boss Alabasta, dá pra usar tranquilo, SM, SMH tranquilo, Wanted Parents não faz, Profissão Escapia também não faz não. Dá pra até brincar ali no Satori, vai passar muito foco, mas dá pra fazer, por incrível que pareça, mas não recomendo não. E eventos dá pra utilizar tranquilas também, é uma ótima pedida, tá? Então aí é a nossa Peronita. Falando no nosso querido Léo, vamos falar agora do Léo então. E, cara, o nosso querido Léo também vai pro rank bem. Eu vou deixar ele atrás da Perona aqui, cara. O Léo é muito bom, tem uma cura boa, tem uma gameplay bem interessante. Mas ele sem arma é muito fraco. Tem opções muito melhores, galera. Não recomendaria o Léo nessa questão. Por exemplo, a Reiju, que sairia muito melhor que ele na maioria dos conteúdos. Então, realmente seria melhor você investir no Reiju no início do que no Léo, por exemplo. Então, o Léo deixa a desejar bastante aí. Mas faz o World Boss bem, faz Marineford bem com a arma, tem que ressaltar. Com a arma, mas aí eu vou estar falando. Quando eu falar com a arma dele, eu falo a questão da arma, né? Melhor. World Boss faz bem. Marineford sem arma não é muito recomendado. Raidenel faz tranquilo. Boss Jaya faz tranquilo. Boss Alabasta tranquilo. SM, SMH tranquilo. Wanted Parents não faz. Provação Escapia faz o Satori, mas praticamente não faz. Então, mas ele é bem mais chatinho. Então não vou estar considerando. E eventos faz tranquilo. É uma boa pedida aí. Vamos falar da Uta. Essa aqui também eu acho que vai ser polêmica. Cara, a Uta é um incógnita bem interessante pra falar pra vocês aqui, tá? A Uta, quando ela lançou, ela era um monstro. Fazia tudo, meu filho. Meu filho é um monstro, um gigante. Mas tomou muito nerf. A Uta tomou muito nerf. E assim como eu falei lá do Marco lá atrás, ela perdeu muito potencial. Ela era pra ser muito mais forte do que ela é, mas ela perdeu muito potencial por causa desses nerfs. Então, eles vira e mexe, ela toma nerf, vira e mexe, ela toma buff, ela fica sempre tomando nerf, buff, toma nerf, buff, nerf, buff. Então, inclusive, eles modificaram ela de novo agora nesse patch notes. Teve mais mudanças nela, tá sempre recebendo mudanças aí e tendo balanceamentos. Então, ela é uma personagem muito, ele fica em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, ela é uma montanha russa, literalmente, tá? E por esse fator, ela vai ficar no nosso topo do rank BI, justamente por ela ter essa questão dela pode ser muito útil, mas também pode não ser muito útil. O cenário para se utilizar a Uta tem que ser um cenário muito específico. Em certos conteúdos a Uta vai ser destruidora, mas em outros a Uta vai ser muito fraca, entendeu? Então essa discrepância dela ser muito boa e muito ruim em alguns faz ela para mim ficar no rank B, rapaziada. Tá? É um personagem que, se você tiver investido, pode utilizar. Então essa discrepância, né, essas alterações que a Uta sofre aí, acaba mexendo muito nessa questão dela. Tem conteúdo que ela vai sair super bem, mas tem conteúdo que ela não vai sair tão bem assim não, tá? Em relação ao World Boss, dá pra utilizar tranquilo, Marineford dá pra utilizar, mas tem opções melhores. Raidenel dá pra utilizar também. Boss Jaya dá pra utilizar, mas tem opções melhores. Boss Alabasta dá pra utilizar de olho fechado. SM, SMH dá pra utilizar de olho fechado, mas algumas SMs ela não é tão boa. Wanted Parents faz também, mas não tão tantas opções assim. Profissão Skype faz e eventos também faz tranquilo, tá? Então, o motivo da Uta estar no rank B é isso, tá, rapaziada? Por ela não ter tanta, podemos dizer, não é coerência a palavra, é tanta, como é que fala? Peraí que eu esqueci agora, que é... lembrei, tem não ter tanta consistência dos conteúdos como outros personagens. Ela não é tão consistente em relação à função dela quanto outros personagens podem ser, sabe? Então é por isso que ela vai ficar no rank B. Vamos falar agora do Pérola, nosso querido Pérola. Cara, Pérola pra mim top demais. Já foi um dos melhores tanques no início do jogo, né? Hoje em dia não é tão mais. Pérola rank C, rapaziada. Ele faz bastante conteúdos ali. Tem os fãs ali, por exemplo, dá pra utilizar ele no Coliseu, né? Na matchup ali pra a gente tentar pegar o nosso querido Sabão da Massa. Mas deixa a desejar algumas coisas ali, não faz tão bem outras. E é muito limitado. Em relação ao World Boss, você não vai querer pegar ele. Só se for sua única opção, né, mesmo, né? Se bem que alguns, na verdade, até bem interessante utilizar ele, por exemplo, o Mihawkzão. Mas tem opções melhores para você utilizar, então não recomendaria muito ele, não. Marineford, não use. Raidenel dá para utilizar, mas não é uma opção muito boa. Boss Jaya dá para utilizar também, mas tem opções melhores para dar uma utilizada ali e dar um daninho melhor, né? Para evitar da galera aí de arrasta para cima. Como, por exemplo, um Basil, caso seja cortante. Ou se você for para especialista, tem, por exemplo, o Okiji, que a gente vai falar mais para frente, né? Então,
vão ter opções melhores aí, por exemplo, o próprio Kuma é bem mais interessante, então o Pera não é tão bom, mas é uma opção viável aí, caso no início do jogo também, para você investir no seu primeiro tanque de especialista, tá? Em relação a SM, bem utilizado, Wanted Pirates não muito, faz alguns Wanted Pirates, mas bem poucos. Para opções de Skypiea faz tranquilo, e eventos também dá para utilizar aí tranquilo, mas tem opções melhores. Agora o nosso querido Modizada, um personagem bem interessante, que dá para utilizar ele para algumas coisas aí, mas deixa muito a desejar aí em algumas coisas, né? Já foi muito forte, mas hoje é um personagem, digamos, existente, vamos falar assim. Ele não é bom e nem ruim, vamos falar assim, né? O World Boss não é muito bom, Marineford não use, Raideniel dá para usar, se você quiser brincar ali, mas não recomendo não. Bojaia também não recomendo, Boss Alabasta dá para usar, mas não recomendo. SMSMH dá para usar, mas também não recomendo. Wanted Pirate faz alguns ali, mas bem poucos, provações faz algumas. E eventos também dá pra utilizar, mas também não recomendo. De modo geral, ele é um personagem que dá pra você usar ele só pra você fazer uma brincadeirinha, pra você se divertir com um personagem diferente, mas não recomendaria de jeito nenhum, porque você vai ter opções muito melhores e muito mais interessantes do que o Moji para ser utilizado. Golden Week, cara, Golden Week é rank E, vamos estrear o nosso querido rank E com ela aí. Golden Week tem uns kits interessantes, tem o imune na cura, mas, cara, as habilidades dela são todas utilizadas embaixo dela, o que limita muito ela e faz com que ela seja muito fraca. Então, esse é o fato da Golden Week pra mim não ser tão forte, não ser um suporte que vale a pena você investir. Lógico, alguma hora você vai upar a sua, mas no início tem opções muito mais importantes e muito melhores para você poder realmente fazer os conteúdos aí e ir melhorando e evoluindo no jogo do que uma Golden Week, tá? Então, a Golden Week por esse motivo vai estar ficando no rank E aí, galera. Então vai ser a nossa bronze do rank E, os dois bronzes do rank C. E temos um prata aí no rank B. Vamos falar agora do nosso querido Aokiji. O Aokiji rank E Brinks. Lógico, vocês sabem que ele é rank A, né, rapaziada? O bicho é um monstro, um dos melhores tanques do jogo pra mim. Fica no meu top 4 aí, cara. Às vezes ele é meu top 1, às vezes não. Mas pra mim é um dos melhores tanques do jogo, que faz muita utilidade, um kit de skills muito bom, muito interessante. É muito funcional para todos os conteúdos, faz um World Boss bem, Marineford bem, Raideniel muito bem, Boss Jaia muito bem, Boss Alabasta muito bem, SM Mega bem, faz alguns Wanted Pirates aí também, provações Skypiea bem tranquilo e eventos bem tranquilo, cara. Um cara é um monstro, top demais. Já dito isso tudo, já vamos falar da arma dele, e lógico que se ele também é, a arma dele só melhora ele, só traz mais dano, só traz mais coisa pra ele, então só deixa ele ainda melhor do que ele já é. Lógico que também com a arma dele ele se torna um rank S aí, rapaziada. Vamos falar das outras duas últimas armas que estão faltando pra gente acabar o nosso vídeo de hoje, que é a arma do Basil Hawks e a arma do nosso querido Léo, cara. Vamos falar da arma do nosso querido Basil Hawks primeiro, e lógico, com a arma Basil Hawks se torna rank S, ele sobe aí uma posição no tier list, porque ele realmente melhora o dano dele, ele aplica muito mais coisa, fica muito mais danudo, muito mais útil como DPS. Então, cara, o Hawks muda muito tendo a arma dele, traz muito benefício pra ele essa arma. E realmente, cara, na minha opinião, ele se torna outro personagem, um personagem muito mais útil e bem mais interessante. Então, com a arma ele fica realmente com um potencial ainda maior e não fica tão abaixo, mesmo ele tá tendo tomado esses nerfs, com a arma ele continua bastante forte. Então, ele pra mim é rank S com a arma, tá? Vai fazer os World Boss, vai fazer uma Marineford muito bem com a arma, monstruosamente bem. Raideniel tranquilo, Boss Jaia tranquilo, Boss Alabasta tranquilo, SMCVH tranquilo, Wanted parece ainda mais tranquilo, pra opções Skypiea de olho fechado agora com a arma, e eventos bem bom demais, tá, galera? Bom demais. Vamos falar do nosso querido Léo, e o Léo com a arma também sai do nosso querido rank B e vai aí pro nosso rank S, cara. O Léo se torna um monstro com a arma, se torna um verdadeiro suporte aí para chegar no pódio dos suportes, cara. Ele realmente fica muito forte. Ele melhora muito as skills dele, fica bem mais interessante a gameplay dele, fica muito mais funcional também, principalmente para quem for utilizar Marineford. Ele normal não é tão bom para Marineford, mas com a arma se torna uma verdadeira máquina de guerra para se utilizar na Marineford. Para os conteúdos de modo geral também fica muito melhor. Como vocês viram, ele vai fazer o World Boss bem, Marineford muito melhor, Raideniel tranquilo, Boss Jaia tranquilo, Alabasta tranquilo, SM Mega tranquilo, Wanted Pirates ele não vai fazer, mas provações Skypiea vai fazer tranquilo, e também os eventos tranquilo. E, cara, o Léo realmente dá um acréscimo muito grande com ele, com essa arma, e ele fica bem mais forte, bem mais funcional, bem mais útil, rapaziada. Então vale a pena, sim, vocês estarem tendo um Léo de vocês aí upado e bem sendo utilizado nessa questão aí com a arma. Você tem a oportunidade de pegar a arma do Léo, pegue, caso você seja meio especialista, porque você vai utilizar um suporte muito bom e que vai ser com certeza
benefício para toda a sua PT e para toda a galera que você estiver fazendo conteúdo junto, tá? Então o Léo se torna um monstro. E tá aí, rapaziada, essa foi a nossa tier list de hoje. Comenta o que vocês concordam, o que vocês discordam. É muito importante pra mim o feedback de vocês, o que vocês atualizam. Depois, mais pra frente, nós iremos refazer essa tier list quando tiver um personagem novos, daqui a alguns meses pra frente também, pra gente ver o que a gente mudaria também do que é hoje pra essa tier list, do que ela vai ser daqui, depois pra frente, né? Então, muita coisa pra ver e ir fazer também, tá? Então não se preocupe. Então, galera, muito conteúdo massa aí pra trazer pra vocês, muita coisa interessante também. Então, isso me empolga bastante. Então, quero saber a opinião de vocês. Comentem se vocês concordam, se vocês discordam, quem vocês subiriam, quem vocês desceriam e o porquê, né, de cada subida e cada descida da tier list. Muito importante saber o comentário de vocês. O feedback também é de extrema importância pra mim, porque eu saber isso me ajuda muito e me traz aí uma visão diferente, uma forma diferente de enxergar. E também para saber a galera que curte bastante aí dos metas, precisa saber bastante estudar o jogo aí. Eu acho isso bem legal, acho bem interessante. Eu gosto muito também, tá? Então, comentem, por favor, bem interessante. Espero ter ajudado vocês que é bem especialista, ou você que tá querendo criar uma conta bem especialista, ou você que tá querendo começar o jogo. Então, espero que eu possa ajudar vocês com esse vídeo, tá bom? Tamo junto, um grande abraço, falou e fui! Antes de falar, né? Deus abençoe vocês, tamo junto, vocês estão no meu coração, rapaziada. Obrigado por assistir o vídeo. Agora sim, valeu, falou aí.